Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Ai, hoje é sábado. Estou muito feliz de estar aqui junto com você, porque onde estiverem dois ou mais, sabe? Proclamando que Jesus é a salvação, que Jesus é Deus, Ele está presente. Então, Ele está presente aqui nesse vídeo, está presente aqui conosco, tá? Amém. Tem uma coisa que eu acredito que Deus está falando para eu falar para você, porque como assim, né? Quando fala duas ou mais pessoas estiverem orando, né? E assim, pode ser que eu esteja aqui falando de Deus e seja uma mensagem que bate no seu coração e volta, né? Que você diga: "Ah, mas eu não sou cristã. Ah, mas eu não acredito em Deus. Ah, mas eu estou por me decidir ainda." Mas que Deus acabou de falar para mim é o seguinte, que eu acredito, eu, Melissa, né, acredito nisso, que todas as pessoas, elas são criadas para adorar o Senhor. Elas são criadas para esse relacionamento íntimo. Elas são criadas desde antes da concepção, enfim, toda a vida delas. Elas são planejadas para isso. Inclusive, agorinha, como eu disse que o meu modo de escrever começou a mudar, eu tava escrevendo sobre isso. É muito louco porque Deus vai falando, e aí eu vou falando, e como se puxasse alguma coisa e eu vou desenrolando aqui. A voz, você não vê ela, né? Mas ele tá me mostrando agora que eu falo, a alma tem cheiro, né? E ele tá falando, o pensamento tem cheiro. E aquilo que você fala também tem cheiro. Por isso que quando você fala mal do outro, é igual uma foto que eu coloquei quando eu tava falando de maledicência. E eu tenho encontrado e acessado o vídeo sem querer, porque o YouTube ele sugestiona pra você. E aí você clica achando, sabe, que vai ser um vídeo pra edificar. E daí quando começa mostrar fulano tal, daí tem a pessoa como se eu estivesse aqui e mostrando o vídeo. Eu cato um vídeo de alguém daí do mundo real e coloco a foto e começo, ó, senta a lenha, senta a lenha. E daí eu, meu Deus, sabe? Daí já repreendo. Entrei no vídeo errado. Mas voltando ao que eu tava falando, eu acredito que todos nasceram. E eu tava ouvindo uma palavra outro dia que toda a natureza, cada árvore, cada passarinho, a água, a terra, a areia, tudo nasceu e todos dão glória a Deus. Inclusive, eu creio que existe algo, porque eu creio que todos fomos formados sem pecado, mas que nós vamos adquirindo. De acordo com o que a sua família faz, seu pai, sua mãe, os amigos, as amizades, os laços que você começa a fazer, você vai adquirindo pecados. Só que tem alguns pecados que são apresentados para você que imediatamente é como se você tivesse uma certa autoridade ou, não sei, algo dentro de você faz dar um pulo para trás. Pá! E você rejeita aquele pecado. Quer ver? Nem todo filho de alcoólatra vai se tornar alcoólatra. Nem todo filho de pedófilo vai se tornar pedófilo, né? Tem muitos que por ver aquele pecado criam um nojo daquele pecado. Tem outros não, que acontece o efeito contrário, se torna imã para aquele pecado. Então eu acredito que dentro do seu coração, mesmo que você seja descrente, é como se, sabe que eu acredito? Que a sua alma ficasse te pedindo, sabe? Me leva a uma igreja, me leva a esse Jesus, me socorre, sabe? Eu quero
Eu quero esse contato, eu quero essa intimidade, eu quero esse arrependimento. Eu acredito que existe aquela parte de você que pede por isso. Assim como eu acredito que gosto de exemplificar e Deus vai me mostrando na minha mente. Que, por exemplo, toda vez que você tem sede, você vai lá e abre uma Coca-Cola, né? Você abre um Guaraná. Só que o seu organismo aqui dentro, ele fica gritando, sabe? Como se fosse um passarinho preso numa jaula. Pelo amor de Deus, me dá água. Pelo amor de Deus, me dá água. Me dá água, me dá água. Você abre mais um refrigerante, mais um refrigerante, mais um refrigerante, mais um refrigerante. Pelo amor de Deus, me dá água. E eu acredito que é assim a sua alma. Tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo pelo contato com Deus. É isso. E o que estou fazendo agora? Ai, agora eu não sei se é o 30 ou 31. Enfim, eu vou colocar a numeração depois. E eu tava assistindo um vídeo, ainda não terminei de assistir, um relato de EQM. E só que o diferencial é que ele vem de um cristão evangélico, né? De um pastor. Eu acho até que o pastor já é falecido. Mas apareceu essa sugestão pra mim e eu fiquei assim porque o vídeo é muito longo, né? Mas daí eu resolvi assistir. Eu já assisti mais da metade. E daí eu fiquei surpresa porque eu sempre penso, né, que o estado de quase morte, a doença, estar em contato com a morte, não é uma coisa que acontece para todo mundo, não importa a religião, né? Daí eu sempre ficava pensando assim, ficava pensando isso. Não, eu ficava pensando que assim, tem coisas que é difícil de falar, né? Eu sempre tinha no meu pensamento que uma pessoa, por exemplo, que fosse evangélica, se ela tivesse uma experiência de quase morte, ela não contaria para ninguém, porque ela seria perseguida dentro da igreja, sabe? Porque ela sofreria, poderia até ser expulsa, não sei, ou ser convidada aí para outro lugar. Porque quando a gente tem experiência de quase morte, e assistindo, que eu fiquei surpresa com esse pastor, e o que eu vejo em todo o discurso dele, quando ele fala, com muito respeito, eu digo porque eu acredito nas palavras dele, porque, assim, algumas coisas, porque a minha experiência foi bem mais curta que a dele, né? Mas eu já assisti várias experiências e são muito parecidas com o que ele fala. Mas eu vejo a preocupação dele de ser condenado, mesmo ele sendo pastor. Mesmo ele sendo uma autoridade, eu digo, né? Ele se viu várias vezes em xeque com as pessoas, tipo, não tô entendendo o que você tá falando, como assim? Ou ele preocupado, não tô blasfemando, às vezes ele fala, né? Não tô falando uma heresia. E Deus sempre me diz que ele é tão grande, que ele não cabe na Bíblia. E quando eu tive a minha experiência de estar na nuvem, que o primeiro lugar que eu fui foi na nuvem, a sensação que eu tenho, que eu era tão grande e aquela massa onde eu estava era tão grande e ao mesmo tempo estava misturada comigo, a nuvem e eu, tudo junto, que não dá para dimensionar o tamanho. E ele me mostrou hoje como seria, por exemplo, o que é a ciência, né? Por mais que a ciência, muitas vezes, ela se vê em xeque com a religião,
Hoje ele me mostrou como se as duas fossem equivalentes. Eu vou tentar mais ou menos explicar como ele me mostrou. Ele me mostrou um modelo, aparece, entra na sala e tem um artista que vai desenhar esse modelo. Vai fazer o desenho, o retrato desse modelo, né? Daí o artista faz o retrato. Então, isso seria o que a gente, o que a ciência escreve do que existe. A ciência, a própria ciência é o retrato. O modelo é a verdade, é a realidade. Então, assim, o retrato, ele sempre vai ficar simplório. Por mais que você fale, nossa, a pessoa desenha super bem, mas o retrato, ele não tem sangue, não tem veias, não tem circulação, não tem movimento, não tem... Enfim, não é a verdade. O retrato sempre vai ser o retrato, nunca vai ser a pessoa. Então, mesma coisa que muitas coisas a gente vai descobrir, mesma coisa em relação à religião. Muitas coisas a gente vai descobrir sobre Deus que não estão escritas. Aliás, muitas coisas vão acontecer na história e na nossa vida também é uma história. Por mais que a gente vá lá no colégio, ou quem vai fazer uma faculdade de história, estudar sobre... Ali você está estudando os personagens que se destacaram. Até nisso é difícil de falar, porque você também se destaca. Você pode falar, mas eu não sou ninguém. Sabe? Olha quanto que eu ganho, eu não tenho autoridade. Você se destaca. Você é o diferencial na vida de várias pessoas. Você inspira várias pessoas. E você pode causar dor ou alívio. Ser luz ou ser escuridão. Então, nisso você já se destaca. Você pode dizer sim ou pode dizer não. Você já é um destaque. A gente tem por destaque aquele que fala bonito, né? Aquele que escreve bonito. E eu, às vezes, eu falo até contra mim mesmo. Porque, por exemplo, os animais, né? Eles não falam, mas eles são um destaque. Eles fazem uma grande diferença. Diferença do bem. Né? Então, cada um no seu habitat, no seu dia a dia, eles fazem diferença, né? Você vê, por exemplo, o bicho preguiça lá, a maneira como ele anda lento, ele fica lá na árvore. Ele fica um bom tempo sem fazer as necessidades físicas dele, né? Que uma vez eu li sobre ele. Daí, por exemplo, é chamado bicho preguiça. De uma forma pejorativa por causa do modo que Deus criou ele, entendeu? Só que nós queremos, ou talvez a gente vê ele como algo errado. Olha a arrogância, né? Misericórdia. Ele não tá errado, ele foi criado para ser assim. Ele tem a utilidade dele assim, entendeu? Ele é muito útil ali. De repente, você tem um trabalho tão rápido, sabe, que não para nunca. E de repente, o bicho preguiça lá na árvore, ele é mais útil ao mundo do que você. Depende do que você está fazendo, de como isso está impactando o mundo, entendeu? Então, a gente tem que começar a sair da arrogância, sabe? Entender que Deus, ele é perfeito no modo como ele criou cada espécie. Amém? E eu tô gostando tanto do testemunho dele, que eu achei interessante, que ele fala que ele entrou num túnel muito escuro. E eu sempre digo pra vocês que eu estive num corredor.
E daí eu pensei assim, bom, talvez o corredor era um túnel. Mas pra mim parecia um corredor comum, sabe? E vou tentar lembrar algumas partes que foram parecidas com o meu estado de quase morte. E só que o corredor onde eu estava não era escuro, era neutro. Não era extremamente claro, não era escuro, era um claro normal, talvez um claro como tá hoje, assim, sabe? Não era um clarão. Hoje aqui tá assim, claro, mas meio nublado. Era um claro normal, um corredor. O corredor nunca é assim super claro, né? Porque é um corredor, não é lugar aberto. Eu achei bem interessante que ele diz que, que ele tinha consciência de tudo. Ele fala, repete isso muitas vezes, que ele tinha consciência de tudo. Quem ele era, o que ele tinha feito, que ele era pastor, o nome dele. E eu ficava pensando, meu Deus, mas eu não tinha consciência de nada, sabe? O meu foi rápido, mas tanto na nuvem quanto no corredor, eu não sabia quem eu era, sabe? E daí eu ficava pensando, nossa, que diferente, né? Ele tinha consciência de tudo. Daí às vezes eu até ficava pensando, será que ele tá falando isso por medo, né? De dizer que, tipo, perdeu a consciência? Será que ele tá falando a verdade? Mas aí, em determinado momento, ele diz que ele passa de uma certa parte. E aí é como se uma esponja passasse na mente dele e aí ele esquece quem ele é. Daí eu pensei, ah, ele tá falando a verdade. Mas realmente aí de certo momento para lá, quer dizer, quando ele passa de um certo limite, ele se apaga a existência dele aqui. O nome, o trabalho, a vida dele como pastor, tudo, enfim, os filhos, netos, tudo, esposa. E daí tem uma coisa que esclareceu muito pra mim. E é muito estranho também. Porque eu pensei, gente, a, a, a minha experiência foram de poucos minutos. Foi muito rápido. Eu não sei quantos minutos, uns 3 minutos talvez, sabe? 2 minutos. Mas foi muito rápido. E, e a experiência dele foi mais longa. E ele passou um bom tempo vendo os médicos, enfermeiros, até que ele entrou no túnel, depois. Então, sim, passou bastante tempo o pessoal ali tentando reanimar ele, né? Ressuscitar. E E aí eu pensei, bom, se ele perdeu a consciência só de um limite, quer dizer, quando ele foi muito, ele foi demais, sabe? Tipo, quase que já não dava para voltar. E ele voltou, né? Porque ele conta a história. Ele conta o que aconteceu com ele. Daí eu pensei, nossa, então quando eu sempre digo que a minha alma foi lançada para fora, porque essa sensação que eu tive, que eu fui cuspida para meu corpo me cuspiu para fora, entendeu? Ficou só o corpo aqui, eu tava lá longe. E realmente era lá longe, porque parece que você. E realmente eu ouvi vários relatos de QM, e todas as pessoas que a alma ficou perto do corpo, elas sabem quem são, elas sabem o nome, elas veem médico, veem enfermeiro, veem tudo. E outra coisa que ele fala é que eu fiquei super potencializado na audição, eu escutava tudo. Daí o outro pastor pergunta para ele, que tá entrevistando, né? Essa audição era espiritual? Ele diz não, era física. E realmente, quando você tá morrendo, a última coisa que fica é a audição. Você escuta tudo. Só que, assim, para ele diz que era bem claro. Para mim, não, era lá
no fundo, sabe? Que eu escutava. E aí eu entendi a minha experiência aqui. Eu fui muito longe, mas no estalo eu já tava lá. Então, assim, a nuvem, eu já tinha ultrapassado quase todos os limites. Quase que não teve volta. Aí, agora eu entendo por que eu fazia força para voltar e não conseguia. Porque eu falei que eu tentei várias vezes. A enfermeira chamava, eu tentava voltar e não conseguia. E aí, quando eu tentava voltar, era como se tivesse uma escuridão no meio. E eu acho que a escuridão é esse túnel, tipo um vazio, sabe? Como se tivesse um vazio entre aqui e lá. E daí eu tentava voltar e não conseguia. Tentava voltar e não conseguia. E foi, sei lá, acho que na terceira vez que eu consegui voltar. E eu entendi o seguinte, que eu não sei, eu acho que Deus que determina a longura onde vai a sua alma. A minha foi lá, não teve esse processo de indo aos poucos. Ela foi como você joga uma bolinha, depende da velocidade, da força que você faz no braço. E simplesmente quando Deus tacou minha alma para longe, Ele fez com um braço forte, Ele fez para ir lá longe. Por isso que daí eu já cheguei na nuvem. Enfim. Mas pensando bem, a nuvem deveria estar depois do corredor, né? Mas eu não sei, enfim. A gente fica tentando colocar ordem nas coisas de Deus e não é bem assim. Ele sempre tem me dito que a gente é muito dominador, manipulador, territorialista e as coisas não são assim. Ele que sabe. Então, uau, eu fui muito longe. Eu fui muito, mas ele quis que eu voltasse. Porque o que eu sinto no meu coração não era para eu voltar. Mas se eu voltei, é porque ele quis. E porque eu me dispus também, né? Porque eu contribuí para voltar, porque eu fiz força. Uma, duas, pelo menos umas 3 vezes eu fiz força, sabe? E ali eu não tinha vontade de voltar, porque quando eu ouvi a voz da enfermeira, aquilo me desgostava, tipo, para de me chamar. Sabe um telefone que uma pessoa que liga para você e você não quer atender? Sabe uma mensagem que chega e você não quer responder, sabe? É tipo isso, sabe? Uma campanha que toca e você não quer atender. É isso. Então, quando você tá indo para lá, você não quer responder para cá. Parece que é como a maré, eu já falei aqui, né? Os peixes seguem o fluxo e a sua alma, ela sabe para onde ela ir, ela sabe o lugar já, sabe? Como se fosse um imã que puxa você. E aí ele fala tanta coisa legal, ele fala dos anjos cantando no céu, batendo palmas, e outro dia fazendo culto no lar com a minha filha, né? Daí eu queria dizer para vocês que eu fazendo culto no lar, teve um momento que ela pegou e foi pra lá. E eu comecei a querer brigar com ela. Filha, fica aqui, é sério, a gente tá fazendo culto no lar. Aonde você vai? Daí Deus me falou, segue cantando atrás dela, vê o que ela vai fazer. E eu fiquei quieta e comecei aí cantando atrás dela. Daí ela entrou dentro da brinquedoteca dela e pegou o tamborzinho dela pra fazer um instrumento pra gente louvar a Deus. Deu, ai, que lindo, Deus. Eu já brigando com ela. Às vezes você tá brigando com Deus e você não sabe. Ele tem uma grande surpresa pra você. Padre. Tá, amor, olha quem tá aqui. Mas você tem uma padre. E aí, ele fala que os anjos tocam flauta, flauta doce. Ele fala até que uma vez ele viu essa flauta que tem nos arquivos lá, não sei se é no museu,
que a princesa Isabel tinha dessa flauta. Ele fala que a gente não tem sexo, né, depois que a gente morre. Isso é a experiência dele, né? Isso eu não percebi isso não, quando eu tive meio que... Ele diz que as pessoas redimidas, elas se reconhecem. Eu acredito nisso. Só que é como se não fosse uma escolha. Pelo menos eu senti assim. Quando você morre, você já é atraído para o lugar certo. Igual na casa de meu pai há várias moradas, né? Então quando você morre, é como se fosse um imã, ele já vai te puxando para o lugar certo. Só que nem todas as pessoas têm experiências boas, né? Como eu tive, esse pastor teve. Então, quando você tem uma experiência de EQM e você vai para o inferno, por exemplo, aí é um chamado para dizer arrependa-se, sabe? Arrependa-se. E teve... Ai, Deus estava me lembrando, eu não sei se eu queria falar muito sobre isso, mas teve um rapaz que eu conheci que ele me contou a experiência dele certa vez, que ele quase morreu, ele chegou a estar morto mesmo, e aí ele foi pro inferno. Ele dizia, viu o homem da capa preta, e depois ele viu o homem da capa preta, aí ele foi pro céu. Mas que eu me lembre, ele disse que como se a porta tivesse fechada para ele, como se chamasse ele para o arrependimento. Como se Deus falasse para ele, aqui era o seu lugar, aqui era para você estar. Mas devido à sua desobediência, sabe? É como se tivesse uma guerra pela alma dele. Pela sua desobediência, o diabo tá ganhando a sua alma. Aí você vai parar lá com o homem da capa preta. Ele falava, só que na época eu ria, porque, meu Deus, homem da capa preta, eu nunca vi ninguém falar assim do diabo. Ai, mas hoje eu entendo que é seríssimo isso, sabe? Só que infelizmente ele não mudou. Hoje eu não sei, mas pelo menos a época em que eu conheci não. Por quê? O que acontecia? Esse homem, eu sofri assédio. Eu fui vítima de assédio. Ai, é difícil falar isso. Fui vítima de assédio. Ele me assediava. E foi num período da minha vida em que... Período, não sei, eu sempre fui assim, sabe? Nunca consegui me defender, sabe, das pessoas. E eu não sei, eu nunca falei nada pra ninguém. Eu fiquei ali meses passando aqui, sabe, sendo assediada. E não tava só ele, tinha ele e um outro homem. Só que ele me assediava e o outro colaborava. E eles estavam dentro da minha casa, sabe? Ele trabalhava com meu pai e eu nunca falei nada pro meu pai. E eu vivia com medo. Sei lá, eu achava que uma hora eles iam... Ai, passava tanta coisa horrível na minha cabeça, sabe? Ai, que eles iam me estuprar, me matar. Ai, não sei, sabe? Coisas horríveis. E aí se vê, sabe? E ele era casado. E muitas vezes a esposa dele vinha em casa e eu tava sofrendo tudo isso calada. Mas só que o problema, se você fala um negócio desse, as pessoas vão dizer que você tá dando em cima, entendeu? Então assim, é bem difícil.
a mulher sempre é a culpada, né? Então, por isso que ela nunca conta. Assim como a criança também sempre é culpada, por isso ela nunca conta. Inclusive, ontem acordei de madrugada e faz tempo que eu não assisto filme nacional, né? Fui assistir um filme antigo, que é com a Regina Duarte. Eu fiquei interessada, eu sempre gostei da Regina Duarte. E eu vi alguém comentar que não tinha gostado do filme, mas a maioria elogiando. Eu pensei, e no início do filme aparece um casal, e eu fiquei pensando, ai, será que eles são casados ou são namorados, né? E eles estavam bem íntimos no início, sabe? E eu já tive a visão assim que eu tenho hoje, né? Eu pensei, se eles são namorados, então eles estão fornicando. Se eles são casados, amém, né? Estão na benção. Mas no final, na verdade, eles eram casados. Inclusive, eles tinham 2 filhos já, um casal. Eu acho que um casal de filhos. Um menino e uma menina. E toca uma música tão bonita, assim, mostra a casa. E depois vai aparecer um outro rapaz. Um rapaz que se prostitui com homens e usa peruca loira, é traficante também, usuário. Começa a roubar ela e ela finge que ela não vê, ela se apaixona por ele, se torna amante, ela foge com ele. Mas no final vira só uma aventura, porque ela acaba não dando certo, né? E ela acaba voltando para casa. Os filhos a recebem, o marido com aquela cara, né? Tipo, receber ela de volta, ela fugiu, né? E ela fala, ah, a mamãe tava viajando só, tirou umas férias. Na verdade, ela tava tendo um caso, né? Enfim, fiquei bem triste com esse filme, sabe? Por que eu fiquei triste? Porque nesse filme não há uma perspectiva de mudança para esse rapaz. Só que Deus está me mostrando que muitas vezes é assim, sabe? As pessoas não querem mudar, sabe, de vida. Só que ali ela dizia para esse rapaz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque ela estava se afundando com ele, ela achava que ela podia mudar ele. Mas ela estava abandonando o marido. Nossa! E os filhos, que absurdo. Era um amor carnal, né? Nem é amor, né? É sujar esse nome tão lindo, perfeito, né? Mas tem um momento que eu peguei. Por que ele era assim? Ele diz, você vai me pagar? Porque ele queria roubar um dinheiro da bolsa dela, só que ele já estava gostando dela. Só que ele queria o dinheiro da bolsa dela. Ela não era rica, mas ela também não faltava dinheiro para ela, entendeu? E tanto que ela conseguiu tirar esse tempo de férias com ele, né? Sem preocupação com dinheiro. Simplesmente foi. E ele olhou, viu o dinheiro na bolsa dela e não conseguiu pegar. Daí resolveu falar para ela pagar ele. Tipo um programa, né? Acho que ele sempre fazia isso. Mas eles eram namoradinhos ali. Mas ele queria o dinheiro, então ele pediu para ela pagar. Ela falou, não, eu não vou fazer isso. E aí ele falou assim, a única coisa que eu sou boa é em agradar pessoas. E ele se vira nu e começa a colocar roupa, né? Já que ela falou que não ia pagar. E ele fala assim, isso eu faço desde criança. Aí caiu a ficha pra mim, sabe? Muitas pessoas foram pescadas na infância, sabe? Por um adulto matreiro, por um avô, por um pai, por um tio, por um amigo.
e caíram, sabe? Nessa vida. Agora, se eu pegasse esse filme e colocasse dentro de um filme gospel, aí teria uma história de redenção, de arrependimento. Aí eu ia gostar desse filme. Mas não assim, sabe? Sem mudança. Como eu disse, é preciso haver uma revolução, é preciso haver uma transformação na sua vida. E só Deus é capaz de permitir isso. E é isso, isso que eu venho falar para vocês hoje. Que Deus tem uma grande revolução para a sua vida. Deus tem uma grande transformação para a sua vida. Então, seja onde for que você ver uma prostituta ou aquele que entra na casa de prostituição, ele também é prostituto. Então, você vê um prostituto, se você vê um drogado, se você vê um mendigo, se você vê um doente, quem seja, sempre Deus pode revolucionar, sabe? Deus pode transformar essa situação e orar por isso, crendo, porque pedir e dar-se-vos-á. Nunca perca a fé, amém? Isso eu digo para mim todos os dias, todos os dias. Graças, Senhor, te dou por esse momento. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. E é isso. Tchau. Até mais.